A seguir, Câmara Aberta. A Câmara de João Pessoa criou leis que favorecem você. Vem ver? Nos ônibus após as 22 horas, toda mulher pode pedir para descer onde quiser. Os assentos com a cor amarela destacam a prioridade dos idosos e 30% dos painéis traseiros são destinados a campanhas sociais. A cidade é feita de pessoas para pessoas. Acesse joaomaspessoas.com.br e conheça leis criadas pela Câmara Municipal. Oi pessoal, o Câmara Aberta de hoje volta a um assunto que discutimos recentemente, mas que há muito que esclarecer e nós estamos trazendo mais opiniões nesta edição. Mais da metade dos bebês que nascem no Brasil é por cesariana, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. E a recomendação da OMS é de que essa taxa fique apenas entre 10% e 15% dos nascimentos para esse tipo de cirurgia. A gente também ouviu falar muito no termo humanização do parto, né? E na figura da doula. Você sabe que função ela exerce? Vamos discutir esses assuntos a partir de agora. Estamos recebendo a professora da UFPB, Vaglânia Freitas, que é enfermeira e doutora em saúde pública, e também a Lívia Beatriz, que é doula. O Câmara Aberta está no ar. Você de casa que nos acompanha, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso Câmara Aberta. Lívia e professora Vaglânia, sejam bem-vindas à TV Câmara. Muito obrigada pelo convite, boa tarde a todos. Eu quero começar já, e aí vai para as duas a pergunta, sintam-se à vontade para se complementarem, falando dessa estatística do parto cesariana aqui no Brasil. Bem acima do recomendado pela OMS, bem acima mesmo do recomendado. O que é que vocês comentam e avaliam sobre esse dado? A questão na realidade, cesárea não é parto. Então, a primeira desconstrução é que parto é o nascimento pela via vaginal. Cesárea é uma cirurgia, uma extração mecânica feita, né, por um procedimento cirúrgico. No Brasil, hoje, a gente vive realmente a epidemia de cesárea. Isso está apontado em diversos estudos, a exemplo da pesquisa Nascer no Brasil, que é uma pesquisa de 2014, a pesquisa da Fundação Perseu Abramo também, que é uma pesquisa que, se não me engano, de 2010. Então, o problema da cesárea é um problema crítico, é um problema de saúde pública. Nós não conseguimos alcançar o 8º objetivo do milênio na redução das mortes maternas, e as pesquisas que estão em desenvolvimento e as que foram desenvolvidas, a exemplo dessas duas, apontam que há uma correlação entre não ter reduzido essa morte materna e a incidência da cesárea. E por que isso? Porque a segunda causa de morte no Brasil é a hemorragia. E se perde muito sangue na cesárea, mais do que no parto normal. Então, isso é um grande problema. A cesárea é um procedimento que, quando bem indicado, considerando diminuir o risco de morte materna da mãe e do bebê, né, tem muito sucesso, mas ela é uma cirurgia de médio porte. Então, ninguém faz uma cirurgia sem uma indicação concreta. E por que chegamos nesses dados? É mais cômodo para o profissional? É mais cômodo, às vezes, para a mãe que quer viajar tal dia, então já quer que o menino nasça e por aí vai? É por aí? É por aí. É um conjunto de questões, né? Nós temos 3 milhões de anos, a obstetrícia tem 300. O advento da cesárea vem da década de 1960 para cá. Então, na realidade, esse advento, o pico desse advento vem do final da década de 70. Então, nós temos pouco tempo de advento cesárea. Isso tem uma relação direta com a assistência que é prestada ao parto, né? A mulher faz o parto, o profissional não faz o parto. Seja ele quem for, enfermeira, médico, fisioterapeuta, doula, né? Nenhum dessas pessoas fazem o parto, a não ser que estejam grávidas. Então, o que acontece? Com o medo dessa assistência, com o medo das intervenções que estão implicadas
no modelo de assistência obstétrica no Brasil hoje, a exemplo, excesso de uso de ocitocina, sem indicação, manobras que estão desaconselhadas desde 1996 pela Organização Mundial de Saúde, prensa da barriga, que é a manobra de Christelet, manobra de Valsalva, que é fazer o puxo, né, mandar a mulher fazer força sem ela ter vontade, tudo isso põe dor e põe medo nas mulheres. E aí as mulheres têm medo da dor do parto, mas não têm medo da morte e da cesárea. Se você de casa estava escutando algum cochichada, porque quem entrou aqui é o Tiago, é isso, Lívia? A Lívia é mãe de 2, está grávida do 3º, e você não pensou na possibilidade de fazer o parto cesáreo, né? Isso foi normal da primeira vez? Foi normal. Eu estou chamando de parto cesáreo, mas a professora já me corrigiu aqui que não seria parto. Mas como é que foi, Lívia, para você optar por ter o parto normal no hospital e depois em casa? Então, lá, eu acho que isso é um processo histórico, como a Glânia vinha falando. Né? Se você pegar as mulheres nos anos 80 e 90, foi quando houve esse boom maior de cesarianas. Então, as referências, por exemplo, das mulheres que vão parir hoje, são as referências das mães que passaram por cirurgias. Né? Essa escolha da via de nascimento também perpassa por essas experiências. Né? Muitas vezes, quando uma mulher, a minha mãe, por exemplo, se ela teve uma experiência muito negativa no parto, ela vai me passar esse receio, esse medo do parto. Né? A gente também tem que dar importância a isso. E no meu caso, a minha mãe passou por 2 cesarianas, mas para ela, tanto fez como tanto faz. Né? Ela caiu no conto do sistema, que ela, na minha gestação, ela foi até 42 semanas e não entrou em trabalho de parto. Né? Então, não quiseram esperar e foi feita uma cesárea. E no segundo filho foi feita uma cesárea porque tinha sido feita a primeira. Então, mas eu tinha uma referência muito forte, que era minha avó, que teve 5 filhos de parto normal. E quando eu perguntava assim, vó, mas como foi? Ela disse, minha filha, eu sentia uma dor, ia para o hospital, e aí o filho nascia. Eu disse, pronto, é isso que eu quero. Porque quando a minha mãe me contava, a minha mãe, eu fui de tal jeito. Era muito complicado para mim do jeito que ela contava, e a minha referência foi sempre a minha avó. Então, eu sempre desejei um parto normal. E, por natureza, eu sou muito questionadora, né? É da minha natureza. Então, quando eu engravidei de Tiago, disse, não, vou atrás de saber, eu quero um parto normal, mas vamos lá. Então, eu fui atrás de estudar, de saber por quê, né, como eu faria essa escolha. Assim que eu cheguei na sala, no consultório da minha médica, eu disse a ela, olha, eu desejo ter um parto normal. E aí ela olhou para mim e disse, tudo bem, se tiver tudo certo, seu filho vai nascer de parto normal. E no transcurso da gestação, eu fui estudando mais e mais. E fui descobrindo como que era o sistema obstétrico brasileiro, né, o que é que podia acontecer. Fui estudando os mitos, porque eu não queria de jeito nenhum uma cesárea desnecessária. E a figura da doula, você já conhecia nessa época e queria ela no seu parto? E teve? Não. Eu li sobre a doula, mas eu achava assim, não, eu estava super empoderada, eu dizia, né? Eu já estava com todo o poder do mundo, então para mim eu não queria uma doula porque eu já me bastava. Na verdade, eu não compreendia a importância da doula. E aí fui até 37 semanas com essa médica, fazendo aquele pré-natal básico de convênio, abarrotado de exames, de ultrassons, de várias coisas que são completamente desnecessárias, né? Não são recomendações da Organização Mundial da Saúde, não são recomendações da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, não são recomendações de nada. É mais aquela história de fazer muitos exames, porque a mulher é uma bomba e em algum momento tudo pode dar errado. Né? E aí, quando foi com 37 semanas, eu fiz um ultrassom. E aí o médico viu que meu filho tinha uma circular de cordão. E quando eu cheguei no consultório, a médica olhou para mim e disse, você não pode mais ter parto normal. E aí eu fiquei envidraçada. Eu disse, como assim? Ela disse, não, porque o seu filho tem tá laçado, que eu detesto esse termo, porque parece boi, né? O boi tá laçado. Seu filho está laçado e você não pode ter um parto normal. E aí eu disse, não. Peraí. Primeiro eu me choquei, né? Eu li, eu fui atrás e eu sei que circular de cordão não é indicação de cesárea. Aí ela disse os maiores absurdos, que eu preferi deixar guardadinho na minha caixinha de lembranças, e lá no fundo do baú. Profissional, foi isso? E aí sim, aí eu fui atrás, fui pra internet, né? Eu disse, eu vou conseguir alguém, não é possível que em João Pessoa não existe um profissional que me assista. E aí foi bem na época, em 2012, da Marcha do Parto Humanizado, né? E aí eu consegui falar com uma doula, que foi Cíntia, só que ela estava grávida do mesmo tempo que eu, e ela me indicou outra doula, Juliana, que foi que me indicou profissionais, e aí sim eu consegui seguir o meu caminho, e aí eu fui começando a perceber a importância daquela pessoa ao meu lado. E aí eu chamei ela para ser minha doula, ela topou, e eu consegui outra profissional que realmente sabia que circular de cordão não era indicação de cesárea, e aí por fim, Tiago Filho nasceu com mais de 41 semanas, nasceu de parto normal, nasceu no hospital,
e nasceu com mais de 4 quilos. E com circular de cordão. Então ele saiu quebrando não só aquele mito da circular, como mais um monte. Para o segundo filho, já foi parto normal, mas já não foi no hospital. Mas daqui a pouco eu quero que você explique para a gente. Como a gente falou na doula, agora na figura da doula, eu vou chamar uma conversa que a Meire Alves foi ter com uma doula, onde ela explica um pouco que função tem a doula, como é que elas são treinadas. Vamos assistir para a gente voltar comentando. Lael, a gente veio até a casa da Tayana Borja, ela é enfermeira, trabalha como doula há 3 anos em uma maternidade pública aqui da capital, e é ela que vai explicar para a gente qual que é o trabalho da doula, né? Como é que esses profissionais elas atuam? A gente tem ouvido muito falar, né, nesse trabalho de vocês, mas ainda há muito o que saber. Eu queria que você me explicasse qual que é o trabalho, como é que na prática ele acontece? A doula, ela é uma pessoa capacitada, né, para prestar apoio emocional e físico à mulher durante a gestação, durante o parto e durante o pós-parto também, né? Nós passamos por uma capacitação, né, onde vamos aprender tudo que se refere a essa questão da atuação da doula, né? A gente passa por um estágio prático também. Lá na Cândida Vargas nós passamos por 6 meses de estágio prático, né, para ganhar uma certa experiência, né, para poder estar acompanhando essas mulheres. Então, nosso papel fundamental é esse, é acompanhar a mulher, dando apoio físico e emocional. A gente não vai intervir, a gente não vai exercer função de qualquer outro profissional da saúde. A gente entra na equipe, né, de assistência ao parto para somar, né, para estar ajudando aquela mulher e o seu bebê também. Então, a gente vai ajudar com massagens, a gente vai ajudar com caminhadas, a gente vai ajudar o fisioterapeuta na questão da realização de alguns exercícios, como ficar na bola, uso de cavalinho, agachamentos, né? A gente vai estar sendo um elo de ligação, na verdade, entre a mulher e sua família e a equipe, né, de profissionais de saúde. Então, a gente não está para atrapalhar, a gente não vai intervir, a gente não vai fazer nenhum procedimento técnico, algo que seja de competência de algum profissional exclusivo, né? A gente vai estar mais para estar apoiando aquela mulher no que ela precisar. Mas ainda há muita resistência? No início, houve mais. Hoje, graças a Deus, a gente está conseguindo mostrar realmente qual é o nosso papel, qual é o nosso intuito, que é apenas de ajudar, né? Mas ainda existem profissionais, não só médicos, né, como fisioterapeutas, também, que têm uma certa resistência ao nosso trabalho, né, a nossa presença dentro da equipe. Mas a cada dia que passa, a gente está tentando quebrar esse paradigma para que eles vejam realmente qual é o nosso papel. As grávidas, elas se sentem mais seguras com o acompanhamento de uma doula? Sim, com certeza. Inclusive, de 2014 para 2015, eu realizei uma pesquisa com mulheres que foram acompanhadas por doulas na Cândida Vargas, justamente para ver, né, qual o sentimento delas de ter esse acompanhamento. E todas relataram que elas se sentem, com certeza, muito mais seguras, porque as maternidades, você sabe que são superlotadas, são poucos profissionais, e os profissionais eles não têm como estar com aquela mulher em período integral, né? Tá dando aquele suporte. Então, a doula, a partir do momento que ela está com aquela gestante, ela vai ficar todo o trabalho de parto com ela, algumas horas após o parto. Então, é um apoio também, é uma segurança para aquela mulher, sim. Já existia uma doula antes e a gente não sabia, mas hoje está se profissionalizando? As doulas existem há centenas de anos já. Antes mesmo de existir a figura do médico obstetra, a doula já existia, né? Antes não existia, de fato, com o nome doula, mas era o quê? Era quando as mulheres pariam em casa, eram aquelas mulheres que ajudavam a mulher a parir, né? As comadres, com a ajuda de parteiras, as amigas. Então, as amigas, comadres, familiares faziam esse papel da doula, de estar dando esse suporte, né? E, à medida que o tempo foi passando, que foi vendo que a figura da doula na assistência ao parto humanizado é essencial, é importante, então, agora é que esse reconhecimento está sendo maior. Tá aí. Muito obrigado a Meire e a Tayana pela participação. Eu vou chamar um intervalo rapidinho para a gente voltar comentando um pouco mais sobre a figura da doula e continuar essa discussão. Fica por aí que a gente volta já. A Câmara de João Pessoa criou leis que favorecem você. Vem ver? O programa de combate ao bullying está em todas as escolas municipais. A rede municipal de ensino incluiu o tema Educação no Trânsito em suas atividades. E o programa de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes já é realidade. A cidade é feita de pessoas para pessoas. Acesse joãomaispesoas.com.br e conheça leis criadas pela Câmara Municipal.
Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Risque do seu vocabulário palavras como surdo-mudo, surdinho ou mudinho. Use a palavra surdo para se referir a pessoas que não ouvem. Mesmo que o surdo esteja acompanhado de um intérprete, fale sempre dirigindo-se a ele e não ao intérprete. O surdo pode se comunicar com você por meio da linguagem de sinais, da escrita ou pela linguagem labial. Neste caso, fique de frente para ele e fale pausadamente. Nos eventos promovidos por órgãos públicos, os surdos têm direito à presença de um intérprete. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Vem comigo conhecer quem movimenta a nossa cultura. Música, teatro, literatura, artes plásticas, você encontra aqui. Conheça a nossa gente. Se liga na Câmara. Saiba o que os especialistas têm a dizer sobre saúde, educação, infraestrutura. Conheça os seus direitos. A Câmara está aberta. Se liga na Câmara. Confira o que os seus representantes têm feito em benefício da nossa cidade. O nosso jornal é todo seu. Se liga na Câmara. Câmara Aberta está de volta e nesta semana toda a programação da TV Câmara está voltada para as mães. A pauta do nosso programa é sobre parto, os tipos, a necessidade de humanização e de revermos as estatísticas altas demais de cesarianas. Estamos recebendo a professora da UFPB, Vaglânia Freitas, que é enfermeira e doutora em saúde pública, e também a Lívia Beatriz, que é doula. Também o Tiago está aqui com a gente, que é o filho mais velho da Lívia, mãe de 3 agora. Professora, deixa eu voltar lhe perguntando o seguinte, a gente viu ali no finzinho do primeiro bloco a figura da doula, né? Ela explicou um pouco para a gente como é que funciona. Quando a gente fala o termo humanização do parto, a necessidade de humanizar mais, essa figura da doula é fundamental. E a gente está falando de quê com esse termo? Se for uma escolha da mulher, é fundamental. É importante estar claro que a doula é uma tecnologia leve, que é da mulher e não da equipe, né? A humanização do parto vem de um movimento que começou na década de 70. As mulheres norte-americanas saíram às ruas dizendo não cortem minha vagina, que era um movimento para impedir que fizessem o corte da vagina, que é esse corte que ainda hoje, né, é uma mutilação genital, inclusive. Então, a humanização do parto, ela se baseia em 3 pilares. Isso é importante. O primeiro pilar é o protagonismo da mulher. A mulher vai escolher com quem que ela vai parir, porque é ela que faz o parto. O que é que ela vai usar no trabalho de parto e pós-parto, né? Onde ela quer parir, com quem, enfim. Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é que o profissional, e aí entra o médico obstetra, a enfermeira obstétrica, as pessoas que estão no entorno, realizarem procedimentos que tenham evidência científica. Isso é importante, porque tem muita coisa que se faz na obstetrícia hoje que não tem evidência científica. É incrível como é que uma ciência, um profissional que é respaldado numa ciência, desenvolve médicos, enfermeiros, né, profissionais de um modo geral, ações que não têm evidência científica. Então, a prática profissional está baseada, ancorada em evidências científicas. E o terceiro é uma equipe multiprofissional. Nos países em que há uma equipe multiprofissional composta por doula, por a doula da escolha da mulher, por uma enfermeira obstétrica, fisioterapeutas, médicos, o sucesso é melhor, a satisfação da mulher é melhor. Então, hoje é um termo, humanização, não é novo, é um termo que é antigo, mas que a academia tem investigado. Por exemplo, eu coordeno uma pesquisa em que a gente está investigando por que as mulheres estão escolhendo parir em casa. Por que no senso comum e as grandes corporações, né, dizem que a maternidade é tão segura? Por que a gente tem uma mortalidade tão alta na maternidade? E por que as mulheres, acreditando nisso ou não, estão saindo da maternidade para parir em casa? Então, essa pesquisa tem apontado que uma das razões é o medo da violência, é de sofrer violência obstétrica, né? Às vezes que eu fiz algum tipo de gravação com obstetra, ele fala que para a gente chegar nesse ideal de redução de cesáreas,
a mulher teria que não necessariamente ter o parto com o médico que a acompanhou ao longo da gestação. É um caminho inicial para se pensar, mudar esse pensamento culturalmente que atrapalha às vezes? É sim, na realidade, esse modelo obstétrico centrado no médico, que é aquele que faz o pré-natal, que vai para o parto, né? Ele é muito do Brasil. Em outros espaços, as mulheres fazem a assistência ao trabalho de parto, ou melhor, a gravidez, trabalho de parto, com profissionais que são da escolha dela. E esses profissionais, né, ela entra em contato com vários profissionais ao longo da gravidez e escolhe e seleciona aquela que ela tem maior empatia. Isso é uma primeira questão. A segunda questão é que a própria saúde suplementar ela está centrada no profissional e não na mulher protagonista. A obstetrícia ela tem uma especificidade muito importante, que menos é sempre mais. Menos intervenções é melhor satisfação para aquelas gravidezes de risco habitual, e que as intervenções elas devem ser dialogadas com essas mulheres. E aí é o grande problema, porque nós, profissionais de saúde, de um modo geral, viemos de uma formação em que é centrada em nós mesmos. A obstetrícia não, deve ser centrada na mulher, na escolha consciente da mulher. Eu quero uma cesárea, tá. O risco de você vir a óbito é 4 vezes maior do que um parto normal. Eu quero um parto normal, tá. O tempo do seu parto normal vai variar no mínimo de 8 a 18 horas, que é o que está são as evidências mais atuais. Um parto dificilmente vai acontecer em menos de 8 horas e dificilmente vai acontecer acima de 18 horas. Então isso precisa ser dito, ser conversado, né? Alguma região do país, algum estado do país, referência nessa tentativa de mudança? A gente tem sim. A gente tem em Belo Horizonte o Hospital Sofia Feldman, que atende 1000 partos mês. Esses atendimentos são feitos, em sua grande maioria, por enfermeiras obstétricas. Essas enfermeiras obstétricas atendem essas mulheres, elas chegam e o trabalho de parto, o parto e o pós-parto imediato, todo é feito esse cuidado é prestado por enfermeiras, né? E tem resultados muito positivos. Inclusive, o Sofia Feldman ela tem 2 equipes de parto domiciliares para aquelas mulheres que desejam essa escolha. E esse serviço ele é pago pelo SUS. É um serviço pioneiro, é um projeto piloto, mas é um projeto que já tem resultados muito positivos, né? A gente tem a casa de parto, que é a Casa Ângela, em São Paulo, que atende mulheres de risco habitual. Esse serviço é voltado para mulheres de risco habitual, aquelas que são de baixo risco, né? Que não tem nenhuma doença de base ou que não tem nenhuma complicação ao longo da gravidez. Então, a Casa Ângela, em São Paulo, também atende partos. Esses partos são atendidos por enfermeiras obstétricas, né? E aí, quando há alguma necessidade, aí chama-se a figura do médico obstetra. A gente tem 5 minutos de programa, vamos tentar dividir aqui na história do parto domiciliar também. Lívia, depois do Tiago, segunda filha, é isso? A sua primeira filha, no caso, a segunda que veio. Você optou por ter em casa. Por que essa mudança? Como é que você responde a críticas que a gente sabe que existe de que não há segurança num parto domiciliar? Então, Lael, quanto às críticas, eu acho que eu, Lívia, nem deveria responder sobre isso. Waglânia falou sobre um pilar importantíssimo da humanização, que é uma coisa que é tão simples, mas que já deveria existir há muito tempo, que é a medicina baseada em evidências científicas. Eu não posso, profissional, chegar aqui e dizer, Lael, mas ou o conselho tal, ou a pessoa tal, não apoia o parto domiciliar. Mulher nenhuma precisa do apoio de conselho nenhum. O primeiro pilar do parto, é o que eu levo para mim, é que a mulher tem autonomia de decisão. Eu estou falando sobre mim, sobre o meu filho. A decisão é minha. Então, quando você pega os estudos mais atuais, de grau de evidências, que são estudos que só dá para questionar com outro estudo tão bom quanto. Né? Tem estudos com 500 mil partos. Né? E de que chega à conclusão que o parto domiciliar é seguro, sim. E no essa meu sua caso, decisão pessoal veio por quê? Veio, assim... Veio pela questão, né, dos estudos, de eu saber que o parto domiciliar seria seguro, sim, né, eu ter certeza, eu ter ido atrás e ter me cercado das melhores evidências, porque o profissional, ele detém aquele conhecimento, né, técnico, mas as evidências estão aí para todo mundo ler, né, é uma coisa que não é uma coisa muito elaborada, é uma coisa simples de se conhecer, de se saber a que conclusão
se chegou, né? E aí, eu, como doula, acompanhei muitos partos no hospital e eu achava extremamente desagradável aqueles protocolos que não tem fundamento nenhum, de você ter que preencher uma ficha com dor, né? De você chegar no hospital. Por exemplo, Tiago, eu tive na rede suplementar, então as pessoas acharem ruim porque você chegou de madrugada, né? Eu cheguei no hospital, o hospital estava fechado. Né? As pessoas acham ruim acordar de madrugada. O médico plantonista acha ruim acordar de madrugada. Eles ficam chateados. Então, quando eu cheguei para ter um parto normal no hospital, que tem quase 100% de cesáreas, porque as taxas dos hospitais da rede suplementar aqui em João Pessoa beiram 100%. Não é só aquele 50% que você falou, é quase 100%. Entendeu? Eu era um ET. Foi muito desagradável. As mulheres que eu acompanhei nos hospitais, foi desagradável. As pessoas não estão acostumadas a acompanhar partos. Elas se incomodam com a demora, se incomodam com os gritos. Então, eu não queria isso para o meu parto. E é importante dizer que você teve médicos lhe acompanhando que concordaram com o parto domiciliar também, não é isso? Sim, eu me cerquei, né, das pessoas que tinham conhecimento, né? A Organização Mundial da Saúde fala que a assistência ao parto pode ser prestada por médicos obstetras, médicos de família, enfermeiras obstetras e obstetrizes. Então, você tem toda essa gama de profissionais para escolher. E aí, eu tive 2 médicos de família que me acompanharam. Né? Eles acompanharam, são 2 médicos, né? São 2 profissionais, na verdade. Porque é um profissional centrado na mulher e outro no bebê, coisa que não existe em modelo de assistência nenhuma dentro de hospitais. Nunca é no 1 para 1. Então, por vezes, o parto domiciliar é mais seguro porque eu tenho uma pessoa olhando para mim, auscultando o meu bebê, ali o tempo todo comigo. Então, um mínimo que fuja do controle ali, já é acionado um backup, que eu também tinha uma médica que estava de backup. Eu tinha um hospital a menos de 20 minutos da minha casa. Backup que você se refere é alguém que está de prontidão caso necessite. Caso necessite, exatamente. Que é uma médica obstetra, porque é uma pessoa mais especializada, porque essa é a função do médico obstetra, é ser o salvador do hospital, né? Ele tem o grau máximo de conhecimento ali, de intervir de maneira cirúrgica, de fazer as maiores intervenções, né? Se o conhecimento do médico obstetra fosse utilizado, como é utilizado nos outros países do mundo, né? Dele estar na função dele, que é uma função de quem intervém, né? A natureza do médico obstetra é essa, né? Ele aprende na faculdade a ser um cirurgião. Então, a tendência dele vai ser intervir, a formação dele é essa. Né? Então, a minha médica obstetra estava lá para tudo que eu precisasse, ela me servir. E se fosse uma intervenção leve, ela também estaria disposta a fazer. Com as suas 2 primeiras experiências iniciais, a terceira dando tudo certo, estando tudo certo, será também em casa, será domiciliar, será no hospital normal? Como é que vai ser? Eu brinco com todo mundo que me pergunta isso, que nunca mais eu quero pisar no hospital para ter um filho. Né? Foi muito agradável estar na minha casa, comer da minha comida, fazer o que quiser. E ter aquelas pessoas, porque foi construído um plano de parto. As pessoas que estavam comigo sabiam das minhas preferências. Então, foi muito bom. Foi muito bom ter meu filho do meu lado, que são coisas que eu não teria no hospital. E o mais importante, é o lugar que eu me sinto mais segura. Né? É o lugar que mais me agrada para ter os meus filhos. Então, quantos filhos eu tiver, né? E enquanto eu puder, enquanto a minha saúde estiver ok, o meu pré-natal estiver, eu vou ter os meus filhos em casa. A gente tem um minutinho para a senhora completar, professora. Uma questão muito importante que Lívia traz, né, dessa questão do parto domiciliar, que é importante dizer. O profissional, né, você tem médico da família, obstetra, enfermeira obstétrica, obstetriz, esses são um rol de escolha, você tem 4 para escolher. Não é primeiro um, depois outro, depois outro. Isso é uma questão importante. A outra é que na assistência domiciliar, a gente não chega lá de mãos vazias. O profissional não chega lá com estetoscópio ou com sonar. Não, existe um rol de tecnologia, de materiais que leva-se, porque se houver uma intercorrência dentro do domicílio, é possível prestar o primeiro socorro do jeito do SAMU. O SAMU precisar de assistir um parto de emergência num lugar, ele tem o material. Então, isso é importante dizer. Não é como antigamente que as parteiras iam, só elas e uma bacia com água quente. Né? O parto domiciliar hoje, ele segue o mesmo modelo europeu de ter material se precisar de intervenção. Uma outra questão muito importante é que um bebê, ele não infarta e morre. Né? A gente ausculta o bebê a cada 30 minutos, 15 minutos, e isso sinaliza se eu vou precisar transferir ou não. Então, a própria transferência ela é mais segura. Né? Isso é muito importante colocar. E que bom se esse tipo de assistência chegasse no hospital e a gente não tivesse, como temos hoje em João Pessoa, na Paraíba, 12 mortes de mulheres. O ano passado, 38.
e todas aconteceram no hospital, né? Então a gente precisa discutir essa segurança também dentro desse cenário. A gente já vai precisar encerrar. O assunto é muito bom de ser discutido mesmo, então sintam-se sempre à vontade para vir aqui à TV Câmara, para sugerir pauta para a gente, e as portas sempre abertas para a gente continuar discutindo esse assunto. A gente que agradece. Muito obrigado mesmo também. Muito obrigada, Léo. O Câmara Aberta desta semana termina agora, mas pela internet a gente está sempre em contato com você. Pelo Facebook ou pelo YouTube, o nosso endereço é o TV Câmara JP e a gente te espera lá. Muito obrigado pela companhia, você de casa também. Obrigado ao Tiago, que eu não agradeci a ele ainda. E a gente se vê na próxima semana, então. Até lá.